Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo e Querendo. E hoje então, tá certo? A gente vai conversar um pouquinho sobre dois livrinhos, tá bom? Aliás, um livro e o outro não é nem um livro em si, é um conto, tá certo? Um conto que está disponível na Amazon gratuitamente. Aliás, eu baixei na Amazon gratuitamente, tá bom? Então você aí que tem um Kindle ou você que tem, sei lá, conta na Amazon ou o aplicativo do Kindle, algo do tipo, dá pra você baixar gratuitamente, tá bom? O primeiro livro que vamos conversar, esse enfim, eu não baixei grátis, tá bom? Foi o Em Algum Lugar do Paraíso, do Luiz Fernando Veríssimo, tá bom? Provavelmente você já deve ter ouvido o nome desse autor aí em algum canto, ou até em alguns livros didáticos em si. Mas enfim, vamos conversar sobre Em Algum Lugar do Paraíso em si, tá bom? Outro livro também que nós vamos conversar tá certo? Um Conto de Natal, tá bom? Desse autorzinho aqui. Provavelmente eu não vou pronunciar o nome dele, mas eu não sei se vocês estão vendo em si o nome desse autor. Eu vou tentar, vai. China Mieville. Ou algo do tipo. Provavelmente estou falando o nome desse autor errado, tá bom? Mas enfim, tá bom? Vamos conversar um pouquinho sobre esses dois livrinhos. Um Conto de Natal e Em Algum Lugar do Paraíso, do Luiz Fernando Veríssimo. Primeiramente a gente vai conversar sobre Em Algum Lugar do Paraíso e depois a gente conversa em si sobre o Conto de Natal desse autorzinho, tá bom? Eu vou deixar lá embaixo na descrição o tempo certinho, onde eu começo a falar sobre esses livros, tá bom? Caso você tenha interesse em saber apenas de um, algo do tipo, que eu não costumo fazer em si resenha de dois livros aqui no canal, né? Primeiro a gente inicia, tá bom? Conversando sobre Em Algum Lugar do Paraíso. Eu vou deixar a capinha melhor, porque como aqui tá em preto e branco, eu vou deixar a capinha aí em algum canto aí do vídeo, tá bom? Gente, esse livro em si, ele foi publicado em 2011, tá bom? E nós teremos em si 41 crônicas, tá bom? Do Luiz Fernando Veríssimo. Eu já conhecia o autor devido a um livrinho dele, que é chamado esse aqui, tá bom? O Santinho, tá bom? Me desculpe pela situação desse livro, é porque é o seguinte, esse livro aqui é um pouquinho, aliás um pouco não, né? Ele é muito velhinho, tá bom? Mas enfim, eu já conhecia o Luiz Fernando por esse livrinho. Aqui tem uma fotozinha, tá bom? Do autor, mas enfim, eu vou deixar também uma foto do autor mais claramente aí do lado, tá bom? Mas enfim, o Luiz Fernando Veríssimo é um cronista, tá bom? Ele escreve muito bem, tá bom? Esse livro aqui dele, o Santinho, tá bom? É um livro de contos, tá bom? Contos bem curtinhos, tá bom? Mas enfim, eu me lembro que na época eu pintava em si, mas tudo bem, ok? E é um autor até muito conhecido aí enquanto literatura infantil, Literatura em Minha Casa, que era uma série muito bem produzida aí sobre, né, livros de literatura infantil, livros de literatura juvenil, crônicas, contos, enfim. Eram livros, né, coletâneas bem legais. Mas enfim, nesse livro aqui, né, Em Algum Lugar do Paraíso em si, ele é um livro em si até um pouco recente, como eu tinha comentado, ele foi publicado em 2011. Então algumas crônicas aqui foram publicadas em um jornal, tá bom? Eu não me lembro agora o jornal exatamente, mas é um jornal em que o Luiz Fernando Veríssimo trabalha em si. Então ele publicava ali essas crônicas ali. Eu não sei se eram diariamente ou semanalmente, não tô lembrado agora, mas enfim, essas crônicas foram juntadas, algumas delas, não todas, tá bom? Tem algumas exceções em si, mas enfim, a maioria delas foram juntadas e aí formou-se de fato esse livro, tá bom? Em Algum Lugar do Paraíso, que tem ali por volta, sei lá, de 41 crônicas. E são crônicas que, vejam só vocês, abordam ali questões filosóficas, tá bom? A primeira crônica em si, tá bom? Vai falar ali sobre o papel de Adão e Eva no mundo, tá certo? Então é uma crônica muito filosófica que faz você pensar sobre Adão e Eva em si, dentro do paraíso em si. E uma coisa bem interessante é que tem outras crônicas em si que quando você para pra pensar, sei lá, são crônicas muito engraçadas, entendeu? O papel da crônica mesmo, né, nesse caso aqui, é engraçado. E a forma como o Luiz Fernando Veríssimo vai fazendo essa graça, essa comédia, é muito interessante. Você dá ali algumas gargalhadas no final. Teve uma crônica em particular em que eu morri de rir, tá bom? Eu terminei a crônica e eu fiquei, tipo assim, ainda rindo da crônica, só pra vocês terem ideia. Enfim, mas a crônica, essas crônicas em si, além dela também ter um cunho filosófico, ela também tem um cunho, claro, né? Como o próprio nome já diz, crônica em si, né? Um cunho cotidiano. Então relata ali algumas situações cotidianas que Fernando Veríssimo sabe fazer muito bem. Então, sei lá, né? Vai ter crônicas aqui que vai falar sobre o homem e em como ele enxerga o tempo. Aliás, em como ele sente o tempo, né? Em como ele vê o tempo em si. Vai ter crônica também desse cunho aí. Vai ter crônicas
crônica, tá bom, minha gente, em que você termina de ler e você fica se pensando, meu Deus do céu, que crônica engraçada e ao mesmo tempo perturbadora, como é que eu consegui rir disso, entendeu? Eu anotei em si algumas crônicas aqui, tá bom? Eu anotei uma chamada O Olhar da Truta, tá bom? Que é de um cara que vai tomar a responsabilidade ali de escolher uma truta em si. Ele tá muito em dúvida sobre que truta escolher, então ele meio que tenta evitar essa responsabilidade de escolher uma truta em si. É uma crônica muito engraçada. Vai ter uma chamada Pato Donald, tá bom? Essa crônica é até interessante porque ela fala um pouquinho sobre a perdição da memória, né? Ou não, tá bom? Vai falar sobre um cara que, sei lá, vai dizer ali pra sua esposa, né? Que não se lembra, que não sabia exatamente o que o Pato Donald falava ali durante a sua infância, né? Então a gente vai acompanhando todo esse pensamento desse cara sobre as conversas do Pato Donald em si. E a gente fica pensando, o que é que esse cara tá fazendo da vida dele? Entendeu? É uma crônica bem interessante. Tem uma chamada Soufflé de Queijo, tá bom? Tem uma especialmente do Soufflé de Queijo que é muito, muito boa, né? Que é de um homem em si que vai fazer com que a sua mulher ali se passe pra tentar arranjar um emprego pra ele ou algo do tipo. É muito engraçado. Aliás, tem duas, né? Tem uma Soufflé de Queijo 1 e tem o Soufflé de Queijo 2. São duas crônicas bem engraçadas. Tem outra chamada Os Seios de Maria Alice, tá bom? Essa crônica é muito engraçada. Se terminar ela, você fica assim com um olhar tipo, meu Deus do céu, o que é isso, entendeu? Agora, essa daqui é fantástica também. Se chama Uma Mulher Fantástica. Essa é uma crônica interessante porque fala sobre a mentira, entendeu? Aliás, fala sobre, né, a própria fantasia, né? E fala também sobre a mentira. É uma crônica bem interessante que eu acho que vocês vão gostar muito, tá bom? Mas enfim, fica a indicação de um livro muito bom, tá bom? E dá pra você ler assim numa sentada, entendeu? Você começa a ler, sei lá, numa manhã, você termina à noite. De tão boas que elas são mesmo. Bom, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre, né, um conto de Natal, tá certo? Desse autorzinho aqui, que eu não vou tentar pronunciar mais não, porque eu não sei, tá bom? Mas enfim. Gente, esse é um livro até interessante, eu vou deixar a capinha do livro aqui ao lado, tá certo? Mas assim, é um livro que, sem dúvidas algumas, eu até entendo, ele tem uma narrativa leve, tá bom? Você lê assim numa sentada, é um contozinho, claro, mas a gente pode dizer aqui como um livro, tá bom? Só que assim, tá bom? Esse é um livro que tem uma narrativa leve, mas ao mesmo tempo o assunto que ele quer abordar está muito entre linhas. É um assunto até interessante que deve ser discutido. É um livro que pega ali, tá bom, a ficção científica, ok? Pega ali por parte também a ficção científica, só que assim, tá bom? O autor, tá bom? O China Mieville, tá bom? Pronunciei errado provavelmente, o Mieville. Enfim, eu vou deixar a fotozinha do autor aqui do lado, em algum momento do vídeo aí. Mas enfim, esse autor aqui, ele ganhou vários prêmios, né? Me desculpa, ele ganhou 2 prêmios em si, muito importantes, né? Os maiores prêmios em si da ficção científica. Então ele é de fato um cara que escreve, né, muito bem, né, pelo que eu ouço aí pelas críticas. Eu nunca li um livro mesmo dele, né, esse aqui é apenas um conto, mas assim, o autor em si, ele recebeu um prêmio aí interessantíssimo, e ele tem alguns livros publicados que muito me interessam. Então eu bati de olho aqui, sei lá, na Amazon e vi, olha que interessante, eu vou ler esse contozinho pra resenhar no canal. Só que assim, é um livro que eu entendi as críticas por trás aqui. O autor, eu pretendo ler mais coisas dele para ver se eu consigo ter uma opinião mais formada a respeito da escrita ou das histórias dele, tá bom? Mas enfim, essa é uma história que vai contar um pouquinho sobre um futuro muito distante, quase distante, nem tanto assim, onde nós teremos os festejos, as celebrações em si sendo que pagadas, tá bom? A gente tem ali um governo que, se você quisesse, sei lá, ir para um festejo, para uma celebração em si, você tem que pagar. No caso aqui, a gente vai ter como, né, a celebração em si, né, o Natal. Então a gente tem ali o Natal como celebração, a gente vai encontrar esse pai e essa filha. O pai tentando agradar ali a filha, eu pretendo esse a mostrar ela, né, como é o Natal em si, né? Então a filha em si, ao mesmo tempo, quer também ir pro Natal, só que o pai de fato recebe ali, né, uma sorte muito grande. Ele recebe um prêmio onde ele vai poder ir para uma celebração de Natal grátis em si. Então ele leva a sua filha para lá, e durante esse período de ele ir para lá, para a celebração da filha mesmo, pro Natal em si, para mostrar para ela, né, toda aquela alegria, toda aquela comemoração viva do Natal, né, aquele espírito natalino mesmo. Então ele leva ela para ela, e no caminho ali acontecem umas manifestações muito assim, do tipo, meu Deus, o que é que tá acontecendo ali? Então a garota vai se perder em um certo momento, e eu não vou contar mais nada. Só que assim, esse é um conto que ele vai abordar ali, né,
essas corporações, né, essas empresas em si que a cada dia, né, estão meio que, sei lá, fazem, sei lá, esses movimentos sociais. Então é um conto que ao mesmo tempo tem uma história leve, uma história com um final até um pouco feliz, né, vai. Mas é um conto que vai falar sobre essas corporações, esses movimentos sociais que andam até hoje, né? Todo esse movimento drástico que está causando, né? Toda essa voz que esses movimentos estão tendo ultimamente, né? Não só os movimentos em si, mas também todas essas corporações e essas empresas têm, né? Que algumas até interferem muito nas vidas das pessoas. Então aqui a gente tem de fato, assim, uma coisa completamente fora do normal, né? Você precisar pagar muito caro para ir para essas celebrações, né? Enriquecendo o governo de uma forma assim tenebrosa, entendeu? Fica a indicação de um conto que eu recomendo, tá bom? Mas eu não gostei assim, não é um dos meus contos favoritos ou um conto completamente magnífico, não. Ele não é um conto de assim também, mas é um conto legal, é um conto que dá pra você ler numa manhã, numa tarde de um sábado e pensar um pouquinho a respeito do futuro, né? E das corporações de hoje em dia, tá bom? Vale a pena sim, tá bom? Enfim, pretendo ler mais coisas do autor também, né? O autor ele é um pouco conceituado, um pouco não, né? Ele é muito conceituado em si. Ok? Então foram esses dois livros, tá bom? Eu vou deixar o link de compra lá embaixo, apesar de que esse aqui é um conto até gratuito lá na Amazon, pelo que eu comprei, tá bom? Eu comprei gratuitamente. Vou deixar os links lá embaixo, caso você tenha interesse, tá bom? E leiam, né, o Luiz Fernando Veríssimo, tá bom? Apesar, né, de algumas crônicas não me agradarem tanto assim, tá bom? Teve outras, né, em grande parte me agradaram. Ok? Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, tá bom? Isso é muito importante, tá bom? Então não sai do vídeo também sem deixar o joinha, ok? Comentar aí embaixo também se você já leu alguma coisa desses autores em si, me indicar também, eu vou ficar muito grato, tá bom? Compartilhar esse vídeo para nós alcançarmos aí os 500 inscritos, tá bom? Enfim, e nos vemos no próximo vídeo, até lá.